Boa noite. Tudo bem com vocês? 15ª aula, né? Hoje vai ser uma aula super diferente, tá? Hoje a gente vai construir a aula juntos com vocês, tá? Eu com a equipe e mais vocês, tá? A gente dividiu vocês em grupos, porque a gente vai fazer uma dinâmica com a participação de vocês depois, tá? Eu vou fazer uma introdução rápida aqui, depois vocês vão ter alguns minutos para discutir sobre alguns temas que a gente vai colocar para vocês. E aí, depois, cada grupo, um ou dois, vai lá para frente para apresentar, tá bom? Não se assustem, não, viu? Pode ficar tranquilo que é muito bacana. Então, gente, ó, hoje a gente vai dar continuidade nas leis de Deus, né? Na primeira aula a gente viu todas as leis. Agora a gente vai começar a destrinchar de uma a uma. E hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho e do progresso. Tá? O objetivo geral, ó, demonstrar que o trabalho é instrumento eficaz para o progresso social. Sem o trabalho, gente, não existe progresso, né? Vocês já pensaram a humanidade estagnada, sem trabalho, sem nada para fazer, não teria o progresso, né? Então, isso um alavanca o outro. Objetivos específicos, demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são suas consequências. Tá? Isso aí a gente tem um grupo que vai discutir sobre isso aí também. Mostrar que o trabalho é necessário e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Ó. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável é o único destino imutável que existe. Então, não tem jeito, gente. O progresso, desde que o homem é homem, ele sempre está progredindo. O que a gente fala aqui em todas as aulas? Evolução. A gente volta, reencarna para quê? Para aprendizado, cada vez aprender mais para evoluir mais. Tá? Então, não tem jeito. O homem, o progresso anda juntinho com o trabalho. Tá? E não tem como evitar isso. Não tem como evitar. E o trabalho é necessário para que todos nós consigamos nos desenvolver. Né? Demonstrar que o Espiritismo representa um progresso para a humanidade, destruindo o materialismo, ele marcará época. Quando o Espiritismo conseguir destruir o materialismo, aí sim, aí as coisas vão se modificar. Tá? Mas vai demorar muito ainda, viu? E aí, como que você vê o trabalho? Como é o trabalho para você? Como é o trabalho para você? Na segunda-feira é assim? A animação de segunda-feira, pô, de novo vou ter que ir para o trabalho? De novo? É esse sacrifício? É o sacrifício? Ou é lá na sexta-feira, ó, sextou? Lá de manhã cedo já, né? Hoje é sexta-feira, sextou, já está pensando lá, ó, tomar uma, curtir. Então, reflitam. O que é o trabalho para vocês? Agora vamos ver aqui como que surgiu a palavra trabalho, né? Vocês vão ver que é muito, muito interessante, tá? Ó, tem origem no vocabulário latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura romano formado por três paus, que é o palio. Nesse modo, originalmente, o trabalho significava ser triturado no tripalho. Imaginem só. Então, a gente que viveu, que teve encarnações lá, olha o que a gente traz lá na nossa memória, lá
na nossa mente em relação a isso aí. Então, por que às vezes o trabalho é tão sacrificante? A pessoa acha que está se sacrificando, que já vem, não é de agora, é de outras encarnações, né? Então é muito interessante isso. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Né? E a gente trazendo para agora não é muito diferente. Né? Quem trabalha mais, às vezes, são as pessoas mais carentes, né? Mais pobres. Né? Então, não está muito distante disso. Né? E o que é o trabalho? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante como punição para o pecado. Então, percebam, né? Por isso que, às vezes, essas relações que as pessoas têm com o trabalho, né? De, poxa, achar que é sacrificante, que é um negócio que tá pagando, o que eu fiz para merecer esse trabalho, né? Então, da onde que vem todos esses pensamentos? Daí, dessa época, né? Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício, né? Para muitas pessoas, o trabalho que ela exerce hoje é um fardo, um sacrifício, sair todos os dias para o trabalho, né? Então, a gente tem que começar a rever isso, né? E aí tem muita gente que não tem trabalho. Muita gente que não tem trabalho, né? Na física, é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. É trabalho igual a força vezes deslocamento, que é igual a movimento, né? Então, o trabalho na física, qualquer movimento que você faz é trabalho. Tá? Qualquer movimento que você faça, você está realizando um trabalho. Então, o movimento, o exercício físico, por exemplo, a gente está realizando um trabalho. Tudo que a gente for movimentar, a gente sempre está exercendo um trabalho. Tá? Deixa eu ver aqui. E no dicionário, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. É o trabalho normal, né, que todos têm, né? O salário, que recebe o salário, uma remuneração por isso, né? O conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E a relação da humanidade e o trabalho ao longo tempo, como que foi essa relação, né? Aqui, lá no início, o nômade, o homem em constante mudança e atendimento às necessidades do momento. Ele trabalhava só para aquele momento, ele não pensava para frente, nada. Ele pensava no momento ali. Ele tendo para comer ali, o que bastava, né? Não tinha essa projeção lá para frente, né? Tinha métodos rudimentares, né, para a execução dos trabalhos. Tinha o sedentarismo, né? Daí depois surgiu a agricultura, a pecuária, a cidade e a divisão do trabalho. E aí foi evoluindo, né? Daí já chegou na parte da organização social, né? Que já tinha atividades administrativas e leis, né? Já começou a ter que ter alguma organização em relação a tudo isso, né? Então, como que eles viram que poderiam organizar isso? Através das leis e organizando isso. E aí, começa a crescer os números de serviços. Na realidade, quando começa a organizar, começa a ter a necessidade de outras coisas, e aí começa a organizar, e aí começa a surgir cada vez mais trabalho, né? E aí, na primeira e segunda revoluções industriais, olha,
A gente teve automatização dos processos. Aí, quando iniciou esses processos, aí o que se falava? Ó, pô, vai ficar todo mundo desempregado quando começou a automatização, né? Das fábricas, o que sempre se fala, quando vem uma tecnologia nova, ó, vai acabar todo o trabalho. E, na realidade, não, gente. Sempre está surgindo coisa nova para fazer. E aí, ó, com isso aí, a demanda da mão de obra. Mais mão de obra. E mais pessoas para trabalhar, né? Aí, a revolução tecnológica, chegou a revolução tecnológica, com a evolução rapidíssima, né? Aí, muito conhecimento, a gente teve possibilidade de conhecimento, está na palma da mão, está na hora, qualquer coisa que a gente quer, bastou clicar ali, o conhecimento está ali na palma da nossa mão, né? Inteligência, ó, com isso, conseguiu se desenvolver bem mais a nossa inteligência. A gestão, começamos a ter gestão do tempo, do nosso tempo e do trabalho. Tivemos planejamento também, conseguimos começar a planejar como que a gente vai executar os trabalhos, de que maneira a gente pode executar, a melhor forma de executar esse trabalho, né? A informação, muita informação que a gente tem, né? E aí, gente, ó, isso aí só foi uma introdução rapidinha, para quê? Para que a gente tenha tempo agora para vocês discutirem, tá? A gente vai dividir, está dividido em 5 grupos, tá? Agora eu preciso que algumas pessoas, aqueles 2 grupos lá estão muito grandes, estou precisando que pessoas venham para cá, para esse grupo e para esse grupo aqui, ó. Duas pessoas de cada, pode vir para cá, para esse grupo e para esse grupo. A gente vai dividir assim, ó. Grupo 1. Você que está com 1, Luana. Grupo 1. Aqui o grupo 2. Esse aqui é grupo 3. Grupo 4 e grupo 5. Gente, ó, vocês vão ter... Espera aí, deixa eu só colocar aqui. O grupo 1 é: o que você entende por trabalho? Será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Esse é o 2. O grupo 3. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais, tá? O porquê que existem essas desigualdades, né? Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. E o 5. Qual sua relação com o trabalho? Vocação, financeira ou a necessidade do espírito e a matéria? Vocês têm, deixa eu ver, 15 minutos. 15 minutos. E cada grupo vai escolher um representante ou 2 para vir falar aqui na frente, viu? Vamos fazer silêncio aí para a gente ouvir o que o grupo 1 tem para trazer aí para a gente, tá? Oi, gente, boa noite.
Eu sou Rita, estrangeira do grupo B de terça, e Augusto daqui do grupo A, da turma A. Então, o que é que a gente fez lá no nosso grupo? A gente foi perguntando a cada um o que é que cada um pensava, para depois a gente tentar fazer uma síntese. Como uma pessoa complexa que eu sou, eu não consegui fazer uma síntese, mas eu consigo falar rápido, já ajuda, né? Então, a gente foi colocando assim, né, que o trabalho é uma atividade que seja vocação, propósito e meio de vida, que seria um meio de vida que precisa ter satisfação e prazer, que o trabalho seria uma atividade remunerada ou não, que leva ao crescimento, à evolução pessoal e do meio que a gente vive, que seria uma atividade que tem como objetivo o bem e o progresso de um modo geral, que seria toda atividade inerente ao homem, independente de raça, etnia, etc., das diferenças que permeiam nossos personagens, né? Que é essencial para o ser humano, através do trabalho que se conquista a dignidade, os bens materiais, a realização dos sonhos, as viagens. Aí, agora, um adendo meu, e assim, colocando sublinhado, que se conquista a dignidade. O trabalho, a gente conquista a dignidade, mesmo que esse trabalho seja não remunerado. Aí, outra colega bem sintética falou, é todo ato de servir. É uma lei moral que tem por propósito o desenvolvimento de atividades que visem o aprimoramento, o desenvolvimento pessoal, social, né, da sociedade em geral. Quando ele pergunta aqui, será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Diante de tudo que a gente falou anteriormente, não. Trabalho não é só uma atividade remunerada, né? É muito legal que qualquer trabalho que a gente faça, a gente tem em mente uma conexão com a nossa própria alma, com o nosso espírito, para a gente poder saber qual é o nosso talento, para a gente poder colocar a serviço o que é que o nosso espírito veio fazer aqui, no planetinha azul, né? Mas a remuneração é fruto de um bom trabalho, sim. Mas a semana passada mesmo, quando a gente estava falando das leis em geral, das leis de Deus em geral, o facilitador falou assim, que uma pessoa está aposentada, está em casa, sai para caminhar com um cachorrinho, vai à porta da casa, leva um neto na escola, lá faz um trabalho doméstico, cuida das plantas, cuida do animal no fundo do quintal. Isso também é trabalho. Então, o trabalho não é só remunerado. Por isso que a gente colocou na segunda pergunta que não é só do ponto de vista material, ele precisa ter um crescimento também espiritual e visar esse crescimento nosso, o crescimento da coletividade. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que você sintetizou bem quando chamou a atenção de que, além de material, por ser uma lei moral, ele traz desenvolvimento e progresso pessoais, coletivos, em decorrência disso, por ser uma expiação a que o homem foi induzido, quer dizer, imposto a fazer, ele promove, pelo desenvolvimento das atividades, um aperfeiçoamento da capacidade relacional, o entendimento melhor do outro, dos limites do outro, do seu próprio limite, e gera a necessidade interior de aprimoramento. Através dessa necessidade, o intelectual dando lugar ao moral, o ser humano progride e, até por exemplo, ele também faz com que o seu entorno e, consequentemente, a sociedade venha a progredir. Quer falar alguma coisa? Vou falar. Mais aplausos, né, gente? Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tenho uma dura missão de fazer um fechamento, mas, enfim, para mim já fecharam, tá? Vou só fazer o papel aqui, vou fazer o meu trabalho. Mas foram excelentes, tá? Trouxeram muitas considerações, assim, muito conteúdo, uma contribuição muito bacana.
A questão 674 do Livro dos Espíritos nos traz a pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, muito como vocês disseram, né, o trabalho é um meio de crescimento espiritual também. E, por isso, ele faz parte da lei de Deus, né? Ele se torna uma necessidade, né, de todo ser humano vivenciar. E, por questões da ganância, da necessidade de mais e mais, do apego material, as pessoas acabam tornando o trabalho, muitas vezes, como o foco único de sua existência, de sua vida, né? E a gente vê relatos por aí, né, de pessoas que já chegam a certa idade e se arrependem de ter feito de toda a sua vida apenas focado na construção de bens, de império, e ter deixado de construir outras riquezas, né? Riquezas simples, mas muito importantes, que é a vivência, vivenciar a família, vivenciar outras áreas de atuação da vida, outros campos de atuação. Então, esse equilíbrio é importante. O trabalho, sim, é necessário para o crescimento espiritual também. E a questão 675 nos traz: deve-se entender por trabalho unicamente ocupações materiais? A resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho, que vocês trouxeram muito bem isso. E aqui nós temos tipos de trabalho. Nós temos o trabalho material, o trabalho moral e o trabalho espiritual. O trabalho material visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades distintas, né, cotidianas. Então, isso é o que a gente vivencia mesmo, a gente precisa disso, a gente precisa pagar moradia, pagar educação, pagar alimentação. Então, é necessário nesse aspecto. Tem o tipo de trabalho moral, todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Então, qual é o valor gerado com o trabalho? Isso aqui é interessante, eu procuro, não estou dizendo que já consigo isso, obviamente estamos todos aqui nessa labuta, né, nessa jornada, mas eu tenho um valor comigo, que é em todo o trabalho que eu faço, seja ele qual for, dar o melhor de mim. E eu busco transmitir esse valor para os meus filhos também. É um lavar a louça, é um trabalho voluntário não remunerado, é o nosso trabalho remunerado, que muitas vezes é árduo, é difícil, a convivência é difícil, muito, né? Porque a gente está ali reunido o tempo todo com pessoas de diferentes pensamentos, culturas e relações, histórias, né? Mas eu busco isso e busco também transmitir isso para os meus filhos. Tudo que a gente fizer, a gente colocar aquela poçãozinha mágica que se chama amor, né? Dedicação, e dar o nosso melhor sempre, independente do que venha para a gente de retorno. E tem o trabalho espiritual, feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. Aqui não é sobre remuneração, não é sobre ganho, não é sobre necessidades materiais, mas envolve muita responsabilidade, muita doação, né, muita dedicação. E o trabalho no plano espiritual? E aquela história de descansou, né? Já estava na hora. Descanse em paz. Será? A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. A vida continua, a vida segue, e com muito trabalho, nada de descanso. No universo não há ociosidade. Eu tento dizer isso para meus filhos todos os dias, gente. Ânimo, porque o trabalho não cessa. Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual,
produção e conhecimento, ensino, tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura. E a gente vê muito bem isso para quem assistiu o nosso Lá 1. Ele mostra fortemente isso. Trabalho, trabalho e trabalho. Trabalho em prol do crescimento espiritual, trabalho em prol do crescimento dos que rodeiam. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual, possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho, ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão, conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Eu costumo dizer, é um laboratório. Assim como família é um grande laboratório, o nosso trabalho é um grande laboratório. São pessoas diferentes, né? E como é difícil essa convivência, e como a gente aprende, e como a gente evolui. Então, nada é à toa, nada é por acaso, né? Pronto, agora é o espaço para o grupo 2. Boa noite, eu sou Daniela, da turma A. Eu sou Misael. Juliana. Bem, nós também discutimos com o grupo, entramos num consenso, né? Nossa resposta foi mais sucinta, mas eu acho que com grande significado, né? Então, a gente traz aqui, a primeira pergunta é, sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Nós colocamos uma forma de alcançar o crescimento espiritual, moral e o progresso social. Quer acrescentar? Não. Então, agora a segunda. Na segunda pergunta, será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Sim, o trabalho é inerente ao ser humano. Portanto, Quanto mais grosseiros sejam elas, mais material é o trabalho que executam. exato. Partindo também de que nos mundos mais evoluídos, o trabalho não necessariamente é igual ao trabalho que a gente faz aqui no nosso plano, certo? Até porque eles estão em outro reino, vamos assim dizer, reino das energias. Então, os trabalhos lá vão ser mais sutis, porque eles não necessitam, não carecem ainda dessa forma mais bruta, mais tosca. Entende? E aí a colega, tanto aqui no questionamento da gente do grupo, foi levantada assim, e depois disso tudo, que passar isso tudo, acontece o que com a gente? Nada mais é do que trabalho, porque se a gente vem do Criador, né, a gente passa por todo esse processo, parte para o reino das energias, aí quando a gente evolui, chega lá, a gente volta para quem? Volta para a criação, e vamos ser que? Criadores. É um pouco transcendente, mas a gente não deixa de trabalhar nunca. É sempre trabalho, trabalho e trabalho. Com vocês, Juliana. Cadê a coisinha, gente? Aqui é. Então, é referente a isso, né, a pergunta 676 do Livro dos Espíritos, porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco de corpo, Deus deu inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Então, é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente associa trabalho a só trabalho braçal. Mas, assim, o trabalho inteligente, principalmente hoje em dia, né, que está trabalhando muito com informática, está produzindo trabalho.
né, até para o bem da sociedade mesmo. Então, é sempre uma forma de uma evolução, um crescimento espiritual, um crescimento intelectual. Vamos passar à próxima. Questão 678. Nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do homem é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, é isso. A gente, quando... né, vamos chegar lá. Quando vai atingindo os mundos mais perfeitos, o tipo de trabalho se modifica, porque a gente não tem mais esse envoltório pesado, material, que estamos na Terra, não é a mesma coisa. Então, o espírito, mesmo quando desencarna, a gente está sempre em movimento, o espírito está sempre em movimento. E isso muda a forma de trabalho, que não é um trabalho tão grosseiro como o nosso, né, atualmente. Porque em outros mundos há uma diferença material, né? São mais sutis, a matéria é mais sutil. Então, acho que é isso. Não. Grupo 3, Manuel e equipe. Obrigada. Roberto, vou pedir a concessão, e são 3. Pode ser. Nada disso. Chega aqui, fofa. Chega aqui, fofa. Boa noite. Eu, diante da pergunta que foi posta para o nosso grupo, eu queria até confessar a vocês, eu estou exercitando uma habilidade quando eu aqui cheguei na ULI. Por quê? Porque eu tenho pânico, pavor a microfone, a falar em público. E desde que eu cheguei aqui, vira e mexe, tem um microfone na minha frente. Então, aproveitando o ensejo, eu já faço essa confissão e digo que a pergunta que nos foi posta, na verdade, não foi nenhuma pergunta, foi uma frase para a gente refletir, qual seja: reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. E interessante que eu até comentei com os meninos, porque que o nosso querido mestre Roberto fez isso com a gente, porque é um material assim, muito vasto que ele trouxe aqui para a gente. E nossa linda Juliana, há pouco, exibiu um slide que trouxe exatamente essa resposta. Luana, perdão, Ju. É minha nora. Então, veja, ela disse exatamente o que a gente havia concluído, que é o quê? É um exercitar de habilidades. Essa necessidade do trabalho em reencarnações vem para que possamos exercitar nossas habilidades. Eu estou aqui exercitando a minha, né? Então, veja, a partir do momento que a gente se relaciona na sociedade, temos atividades intelectuais, temos atividades braçais, e a gente comentava em grupo que todas elas são de fundamental importância, porque acabam se fundindo e dando apoio uma à outra. Eu mencionei o caso da minha secretária, por exemplo. Eu disse a ela que eu não tinha como arrumar uma casa como ela arruma, fazer um asseio na casa como ela faz. Em contrapartida, ela não tem como fazer a minha atividade intelectual. E veja, ela me dá suporte e eu dou suporte também dentro do interesse e da necessidade que ela tem. Ou seja, a conclusão a que chegamos foi de que todos nós nos precisamos, seja na atividade simples, na atividade de uma hierarquia maior, estamos todos no exercitar dessas habilidades que são importantes para a nossa evolução. Foi a essa conclusão que chegamos. Obrigada.
Aliás, desculpa, viu, gente? Tem uma atriz aqui conosco, a doutora atriz, que ela fique à vontade, se ela quiser falar, e tem a nossa Camila aqui, que vai falar também. Nós pensamos também naquele ponto porque o tema desigualdade social é uma coisa difícil, né, de você falar assim, como é que você explica a desigualdade pelo espiritismo, né, pela visão espírita. Então, nós chegamos à conclusão também que é até difícil falar isso assim, né, que a desigualdade também ela é importante acontecer e que essa função de ter uma pessoa mais importante, com cargos mais importantes e outros com menos, porque elas se complementam no final. E ela possibilita com que nossos espíritos eles possam experienciar posições diferentes, em vidas diferentes. Né? Aquela questão de que eu venho numa vida, sei lá, rei, para ser mais, né? Sei lá, uma pessoa super bem dotada, super bem desenvolvida, super bem colocada, super inteligente, então eu tenho uma função de poder, né? Sobre as pessoas na cidade que eu vivo. E numa outra vida eu posso vir no lado contrário, né? Como até a Rosana citou o Gari, né? E tem até o próprio Emmanuel, que veio como imperador. Eu estava conversando com as meninas que há 2000 anos retrata exatamente esse exercício, essa troca de funções. Há 2000 anos retrata o imperador romano, Emmanuel, e depois ele volta, 50 anos depois, como escravo. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, porque essa atividade para ele, um dia ele exercitou o poder, no outro ele exercitou essa falta de poder e foi vivenciar outras experiências, todas elas imprescindíveis para o processo evolutivo, né? A ponto de chegar no patamar que chegou e assessorar um espírito daquela magnitude, como todos nós conhecemos, que é Chico Xavier. Quer colocar mais alguma coisa? Não, por fim, é isso, que essa diferença, então, que nosso trabalho hoje é toda uma prestação de serviços, né? Em todos os sentidos. Todos os nossos trabalhos aqui são prestação de serviço. Então, desde um médico, desde um gari, né? Desde em professores. Então, assim, sem te enxergar por um outro ângulo, que é a possibilidade de estar ajudando uma outra pessoa, né? Prestando um serviço de apoio, nem que seja vendendo uma roupa, por exemplo, como o meu trabalho, né? Que você presta um serviço ali, que você supra a necessidade daquela pessoa em alguma função. Desde um médico que você presta um serviço está fluindo as palavras hoje, de auxiliar em uma doença que ele precisa muito. Então, assim, são prestações de serviços gerais. Então, esse movimento de você poder ajudar o outro e, ao mesmo tempo, ser tão necessitado de ajuda também por outros pontos, é o que a gente vê como essa evolução e, por isso, a importância da desigualdade. Deu para captar? Deu para entender? Pronto, mais ou menos isso. Eu vim só fazer apoio moral. Fica passando aqui para a finalização. Você não... Ô, gente, eu estava achando que Cananda fosse fazer um comentário. Tudo bem. Cadê o... Podem sim, gente. Muito obrigado. Então, galera, só para dar andamento e fechar aqui o assunto, né, o comentário do grupo 3. As desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. Adenauer, não é? Parabéns pela contribuição, meninas, viu? É isso mesmo, trouxeram uma resposta super completa, tá bom? Mas bora entender um pouco. As desigualdades sociais, elas existem porque nós somos desiguais. Temos olhares diferentes, trajetórias diferentes, vivências diferentes. Aqui nessa encarnação, mas em outras também. E essas outras experiências e essas outras desigualdades, com todo o arcabouço que a gente cria, a gente vai experienciando. Em alguns momentos a gente está por cima, outros momentos a gente está por baixo. E o que a gente tem? Elas falaram muito de evolução, não é? O que a gente tem de trajetória, o que a gente tem voltado para o hábito da ganância, o hábito de valorizar o material. Isso é testado nas nossas encarnações.
Inclusive, elas argumentaram muito ali, não falaram que era para terem falado da aula de Tânia e do planejamento reencarnatório. Elas tinham uma lista de coisas ali, mas tudo bem. Bora dar sequência. Então, desigualdades sociais, a sociedade na qual vivemos. Desníveis de rendas, desníveis sociais, miséria. E aqui, bora para outra reflexão de Adenauer. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, esse encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Quer dizer, é muito importante a gente entender o lado da matéria que está por trás disso, que está por trás das desigualdades sociais, está por trás também da maneira como a gente vê o mundo e também, por que não, a gente pensar nas nossas oportunidades de evolução e de amadurecimento aqui, nessa encarnação, com esse personagem a qual a gente veste. E aí, qual que seria a sociedade ideal? Bora para mais uma reflexão de Adenauer. Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Essas vivências de desigualdades econômicas, financeiras, também trabalham muito a maneira como a gente vê o outro, como a gente vê as condições, como a gente se vê, como a gente se coloca em relação ao outro. E aí é hora de botar em teste o nosso tratamento interpessoal. O quão orgulhoso que a gente é, o quão generoso que a gente se propõe a ser e como a gente pode pensar um mundo melhor, ou a nossa capacidade de pensar esse mundo em uma trajetória melhor. Tá bom? Acho que essa é uma abordagem para complementar um pouquinho o que as meninas trouxeram, que foi uma resposta muito bacana. Tá bom? E vamos para o grupo 4. Agora da experiência primeiro. Comece. Boa noite, gente. É isso aí. Nosso grupo, né, o 4, analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Nós iniciamos a discussão a partir do que entendemos, né, pelo o que seja um progresso intelectual e um progresso moral, né? Moral aqui no sentido assim de ética, né? E não moral local, de cultura, né? Específica. O progresso intelectual, o grupo entendeu assim que teve avanços assim extraordinários em curtos tempos, né? Os mais recentes. Transporte, comunicação, principalmente comunicação, né? Os meios de trocas, né, de informações via web. E, do ponto de vista do progresso moral, no sentido de ética mesmo, às vezes a gente até pensa que tem uns retrocessos, né, um fascismo, um nazismo aqui, alguns conflitos assim que parecem ser intermináveis, né? Mas a gente, depois de muita discussão, a gente entendeu que o progresso intelectual estimula a sociedade, estimula a comunidade a forçar, a expor
né, o seu eu interno, a sua forma de pensar, e isso se manifesta através das legislações. Então, assim, há um tempo atrás, muita coisa assim, horrorosa, né, era exposta, e ela é legal, era lícito, né, era o que era admitido na legislação. Por exemplo, a gente discutiu ali, somente ano passado o STF determinou, né, em que um advogado não poderia utilizar como argumento de um processo que um homem matasse, assassinasse sua esposa em função da honra. Então, assim, até 2022, isso poderia ser escrito em um processo por um advogado, né? Então, assim, esse nome da honra está no Código Penal ainda até hoje, que é um Código Penal que é o mesmo de Mussolini, de 1945. Então, assim, mas hoje não é admitido. É algo nulo, está lá, mas não é admitido. Isso hoje é enxergado como excrescência. Isso hoje é enxergado como algo absurdo. Então, na questão das discriminações, né, da homofobia, do bullying, do racismo, isso hoje está socialmente incorporado como algo errado. Está cada vez sendo mais manifestado em lei como algo errado. Não está sendo admitido na moral, né, no contexto coletivo. É isso mesmo, né, gente? Então, assim, então a sociedade ela evolui. Ela evolui e existe algumas ilhas de retrocesso, né? Mas ela coletivamente é forçada a evoluir. Ela não acompanha o avanço intelectual, ele é assustador. E não necessariamente ele está no mesmo ritmo que o moral. Mas o moral está sendo empurrado também para frente, para cima. Complementando apenas algumas coisinhas de Alexandre, a questão é a seguinte: a gente discutiu muito a questão da tecnologia. Por exemplo, na minha época, eu já vivi várias gerações. E a geração atual é uma geração em que a tecnologia está muito mais avançada, os meios de comunicação estão muito para frente, por exemplo, Instagram, o Zap, as redes sociais, né? As redes sociais. Então, isso faz com que a sociedade se desenvolva muito mais, principalmente as crianças. As crianças de hoje não são as crianças da minha época ou das demais gerações anteriores a mim. Isso foi uma discussão nossa. E nós vimos também que muita coisa que foi discutido aqui, desde a primeira pergunta, retorna à nossa pergunta, a pergunta 4, não é? Porque todo mundo aqui discutiu uma questão do progresso intelectual e discutiu também a questão da moral. Então, o nosso grupo casa muito bem com os demais grupos que aqui se apresentaram. Mais alguma coisa? Não, acho que não. A própria questão do trabalho, né? Se inicialmente ele surge em um contexto moral, onde era lícito, onde era aceitável, né, pela sociedade, né, como é que se chama aquilo? Agressão física, né, o tripalho, né, se ele surge de um contexto onde é aceitável a escravidão, onde é um contexto onde a pessoa ela podia trabalhar, mas ela não merecia ter recursos. Então, assim, hoje o trabalho cada vez mais se desassocia desse contexto, né, seu original. Mas a gente não deixa de permear uma cultura que ainda sobrevive, de que entende que a evolução é não trabalhar, que a pessoa evoluída ela trabalha menos, né, que a pessoa em um cargo mais alto, em uma condição privilegiada, ela não precisa trabalhar, né. Então, assim, a gente vê ainda um Estado formado assim, por os cargos comissionados de um modo geral, as posições de poder dentro do Estado, elas não são por mérito, né? Elas não são por concurso público, elas são por designação de pistolão, são designação de pessoas que têm influência, de famílias que têm poder. Então, assim, nossa sociedade ela ainda é construída de uma forma assim, muito arcaica, né? Então, você vê que quem toma decisão, por exemplo, sobre o transporte público, não usa transporte público, né? Quem toma decisão sobre saúde pública, não usufrui de saúde pública, tem seu plano privado e muito bem, né?
Então, assim, é o Albert Einstein, né? Então, o nosso contexto ele é ainda muito degradante, mas a gente entende que as coisas, sim, estão evoluindo, porque a gente, enxergando as últimas décadas, a gente vê alguma evolução. Diria também uma última questãozinha. A pessoa mais jovem do nosso grupo, ela fez umas colocações maravilhosas a respeito do ódio que permeia os jogos digitais, as redes sociais. O ódio que permeia hoje, a violência que está atingindo todos nós, seja os mais velhos e os mais jovens. Agora, tudo isso que ela falou, esse ódio, isso aí, ainda é a ignorância do espírito, né? O espírito é muito ignorante, então ainda está no processo evolutivo, então ainda vai demorar muito mais tempo para conseguir, vamos dizer, se tornar consciente de tudo isso, né? É um reflexo da nossa vivência, né? Muito legal, muito legal. Por mim tinha vindo mais gente, viu? Vamos trazer aí uma visão agora do Espiritismo, né? Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre isso. Vamos lá para a questão 779, né? Livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, ele fala sobre a nossa relação social como uma forma de integração e de dar uma mão para o diferente. Então, os diferentes, a complexidade é que faz, essa mistura que faz com que a evolução ocorra. Então, aquele que evoluiu em determinada direção vai contribuir, sendo diferente, a modo dele, para a evolução do outro. Então, se eu tenho uma pessoa que é muito humilde, mas é muito sábia, e ela é rica de valores morais, e eu tenho outra pessoa que é muito científica, é muito racional, e é muito factível, e desenvolvida e estudada, eles têm muito a aprender em conjunto, nesse sentido. Então, um desenvolveu muito o intelecto, e o outro desenvolveu muito a moral. Então, ao mesmo tempo que cada um ficou em falta de um lado, vamos dizer assim, os dois se complementam. Então, a diferença traz, na relação social, essa evolução. E não de uma forma compulsória, obrigatória e impositiva. Não é bem assim. É uma forma de relação. A partir do momento que eu me relaciono com pessoas diferentes, essa evolução tende a ser maior. Apesar de que não é o que sempre acontece, né? A gente tende a se afinizar com aquele grupo que tem mais a ver com a gente. Então, o que está sendo feito aqui é justamente uma forma de fazer esse salto, vamos dizer assim. Vamos para continuar. Eu tenho que olhar o tempo para não falar demais. Vamos ver aqui mais uma questão. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. Foi o que eles falaram, né? Eles falaram que a tecnologia e o intelecto avançaram muito e, de certa forma, em detrimento da moral. Mas não quer dizer que a gente deixou de evoluir, né? A gente continua evoluindo, mas ainda é perceptível que a moral ficou um pouco para trás, ficou um pouco deixada de lado. Então, a gente focou o intelecto na parte mais material e acabamos deixando de lado essa reflexão da parte moral, assim, de um modo geral, tá? E em certas esferas tem mais, em outras tem menos. O subitem A, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher.
O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Aí ele coloca a inteligência como uma ferramenta de discernimento. Então, se eu posso fazer o que eu quero, como é que eu vou usar essa inteligência? Com que objetivo? É só com o objetivo de ganhar dinheiro? É só com o objetivo material? É só com o objetivo tecnológico? Ou eu vou colocar isso à disposição da sociedade? Ou eu vou colocar isso para me dispor a algo novo e diferente que contribua comigo e com o todo? Que é justamente o objetivo disso. E que a gente desvia muito disso. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros que a gente desvia e foca praticamente no material, porque temos nossas exigências, temos nossas necessidades de conforto, de família, de filho e tudo mais, e a gente acaba deixando essa parte de lado. Então, olha a importância da gente estar aqui hoje. Olha a importância de vocês estarem aqui hoje. Olha a importância de eu estar aqui hoje. Né? Trazendo essa forma, vamos dizer assim, mais moral de inteligência, através de um serviço, de um voluntariado, que nem outros grupos disseram. Bom, aí, só para concluir, então, existe uma relação entre inteligência e moral e sociedade, de forma que os três não tem um que... de forma que os três se relacionam, e aí a gente acaba usando essa tríplice, através do trabalho, no caso, para que a gente consiga unir esse diferente com um objetivo maior, que é o nosso avanço, a nossa evolução. Grupo 5. Boa noite. Somos um trio. Qual a sua relação com o trabalho? O que a gente percebeu na discussão do grupo? A diversidade dessa relação. Cada um tinha uma forma de responder essa pergunta completamente diferente da outra. Ninguém está certo, ninguém está errado. É a relação como espíritos, como seres individuais que somos. Era natural que essas respostas fossem distintas. E assim o foi. Então, para uns, a relação com o trabalho era a questão da sobrevivência. Para outros, era a questão do gostar de fazer. Outra trabalha com a educação e trouxe o olhar dela para os jovens, como hoje eles estão buscando a questão do ganhar, do trabalhar menos e ganhar mais. Então, assim, cada um de nós foi trazendo um tipo de relação que é muito pessoal, que eu imagino que cada um de vocês aqui também tenha essa resposta. Então, nós pensamos vocação financeiro versus financeiro, necessidade de espírito versus a matéria. É muito lindo quando a gente pensa em vocação, mas a gente sabe que no mundo capitalista que estamos, a necessidade de sobrevivência, muitas vezes, é o que guia a escolha do trabalho. Não, às vezes, nem escolha, né? É o que ocorre, é o que dá para fazer. Tem pessoas que têm mais oportunidade e tem pessoas que têm menos. Mas a gente sabe que, pelo grau de evolução espiritual, isso também já está nessa escala, que estamos todos aqui sujeitos a esse processo. A colega falou das relações de trabalho, e assim ocorre. Mas a gente sabe também, a gente percebe também que, das dimensões que temos enquanto espírito, a gente estava pensando, foi até um ponto que eu trouxe, nas dimensões que temos a dimensão maternal, paternal, fraternal, social, temos a dimensão do trabalho. Então, como é que eu me relaciono com essa dimensão? Que aí eu acho que entra vocação, financeiro, necessidade do espírito. Eu faço o que gosto, eu pude escolher a minha profissão, eu tive esse direito.
Uma vez que eu escolhi, como é que eu a pratico? Eu a pratico em prol apenas de ganhar dinheiro? Ou eu faço dela uma forma de ajudar e de me relacionar e de desenvolver outras pessoas? Então, isso tem a ver com vocação. Isso tem a ver com necessidade do espírito. Como eu atuo nessa dimensão que é o trabalho para mim. O financeiro, ele não pode ser visto, e não deve, acredito, entre nós, como uma questão negativa. A menos quando ele é polarizado, onde quando eu escolho uma profissão, porque ela vai me dar um dinheiro, e eu não penso, às vezes, na responsabilidade social que a minha profissão tem. Né? Então, assim, eu já atendi um jovem que disse assim, eu vou fazer medicina, mas eu vou fazer medicina em dermatologia, porque dermatologia agora é o que dá dinheiro. Então, tem uma visão, às vezes, deturpada dessa coisa do ganhar dinheiro. Mas, por outro lado, quando eu realizo o meu trabalho e eu ganho esse dinheiro, é a remuneração pela forma de utilização do meu trabalho. Então, é positivo para o meu desenvolvimento. E se a gente se desenvolve com isso, a gente desenvolve também a sociedade. Fazemos parte de um coletivo. Então, a forma como nos relacionamos com o trabalho, vocação, necessidade do espírito, vai atender a nossa matéria aqui encarnada, e a forma como a gente vai lidar com o financeiro depende de como a gente lida com essa dimensão. O colega traz as provocações interessantes dele, e a colega vai fechar com uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Raimundo, não sou dessa turma, sou da turma B. Você é penetra? Sou penetra, já fazendo provocação, Roberto me conhece. Bom, trazendo um pouco a questão social, que a colega do grupo 2 trouxe da pergunta 1076, que o trabalho é a expiação, e corroborando um pouco que acho que Alexandre, do grupo 4, trouxe a questão das algumas ilhas, e pensando na pergunta vocação e financeiro. E eu trouxe a questão do trabalho escravo ainda em pleno século XXI. Se a gente refletir, será que esse personagem realmente teve a vocação? Será que é permitido a esse personagem, atualmente ainda, sobreviver 60 anos como uma trabalhadora de residência? Então, eu trouxe só essa provocação para que a gente peça uma reflexão da vocação financeira. E que a gente possa levar isso como uma forma de interiorizar, né, a questão da espiritualidade e de como esse personagem transitou nessa ilha que nós estamos proporcionando a ele. Não só um trabalhador doméstico, mas uma pessoa de agricultura, de construção civil, que é a minha área, o quanto é desumano essa questão. Eu só trouxe essa provocaçãozinha na parte social para que a gente também não saia daqui sem essa reflexão, que eu acho que é muito importante. Obrigado. Passar para o colega aqui. Antes, eu só, aproveitando essa deixa, que eu acho que foi bem legal, a gente pensar assim, nós aqui, por exemplo, que estamos estudando, que estamos tentando nos desenvolver como pessoas, nesse personagem que está aqui hoje, né? Buscando a nossa evolução espiritual, como a gente pode fazer o trabalho de formiguinha, de estar vendo como é que a gente trata as pessoas, como é que a gente ajuda no desenvolvimento dessas pessoas, né? De que forma a gente atua nisso aí, que grau de consciência a gente está buscando aqui. A gente vem para cá, estuda, fala bonito aqui na frente, aí sai ali no portão, e o que a gente faz com isso? Porque eu acho que esse é o grande barato da coisa aqui. Porque é muito fácil, como dizia Santo Agostinho, ser bom entre os bons, né? Então, vamos... Então, nós pensamos muito sobre o trabalho na matéria, refletindo no crescimento do trabalho espiritual. E isso me fez lembrar de uma música do Gonzaguinha. Eu não sei cantar, mas eu gostaria de ler só o último trecho, que eu acho que traz eu acho que eu me lembro. Eu acho que traz uma reflexão muito bonita sobre a importância do trabalho, né? Um homem se humilha se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá. Isso é lindo, né? E agora a nossa pró. Pró é ótimo.
Muito bem, assim, encantada. Eu amei meu grupo. Tem até artista, né? Nós estávamos falando exatamente sobre os dons, as vocações, e como eles são diversos. E o que falar agora, depois de tão bem colocadas todas as provocações, todas as citações, tudo que vocês disseram de modo tão brilhante hoje aqui, e que foi apoiado pelos nossos colegas a partir das leis do Livro dos Espíritos, das leis de Kardec, dos ensinamentos que também nos traz Adenauer Novaes. Então, nós vamos seguir aqui, ainda com um pensamento de Adenauer, onde ele traz: para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro, com que elas possam retribuir, muitas vezes esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e fruto de um trabalho, e fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. Então, tendo em vista tudo que já foi dito, acho que já ficou bem claro para a gente hoje, que o trabalho ele é basicamente, além de uma necessidade, eu diria até também que uma obrigação do espírito, do ser humano encarnado, do espírito encarnado, do ser humano enquanto estamos aqui, para o progresso, para a lei da vida, para as leis de Deus. E eu também diria, acrescentaria que somos copartícipes deste progresso. Nós somos aqui representantes, sim, de Deus divino, porque nós somos responsáveis moral, eticamente, socialmente e em todos os aspectos das dimensões em representar aqui, crescer, fazer, executar e elevar. Então, cabe a nós, cada um de nós, realizar o nosso trabalho em prol do nosso crescimento individual, enquanto espírito que somos, e em prol do crescimento do coletivo, a fim de diminuir as desigualdades sociais, não é isso, Raimundo? A fim de diminuir todas essas desigualdades que foi bem dito aqui por Ricardo, salvo engano, para que a gente possa, a partir da nossa moral, concretizar o nosso trabalho de forma ética, sempre pensando também no intelectual, não pensando apenas, como vocês disseram, no financeiro, não pensando apenas no material, mas também eu acrescentaria que eu não ouvi assim vocês trazerem essa consideração de que o financeiro é importante, sim, porque nós temos necessidades enquanto espíritos aqui no mundo material. Agora, de que modo que nós estamos fazendo uso desse provento financeiro que nos é mesmo um bônus, um benefício do trabalho que realizamos, seja ela em qualquer das suas atividades ou dos seus setores. Como a Osana trouxe, a funcionária da casa dela não vai, neste momento, realizar a atividade a qual ela realiza, ou vice-versa, mas todos têm o seu papel, e diante do seu ganho, diante da sua realidade, e, então, só vai ter o custeio da sua sobrevivência, vai dar para mais coisas, vai dar para uma viagem internacional, não interessa. Eu acredito que o financeiro ele deve ser muito bem aplicado ao ser conquistado. E é pensar que não devemos colocá-lo apenas em primeiro lugar. Essa não deve ser a consequência, digamos assim, a motivação da realização do seu trabalho. Então, aqui, na verdade, depois de já termos citado as leis, vamos aqui trazer um pouco mais dessa provocação para que a gente saia daqui mais do que nunca reflexivo sobre o que estamos fazendo, de que modo estamos fazendo, como o nosso trabalho está proporcionando um crescimento intelectual, físico, moral, meu, pessoal, e do meu coletivo. Então, como está a necessidade, a relação do espírito e o trabalho? Qual a necessidade do trabalho? Vimos que a necessidade do trabalho é o crescimento, a elevação, o progresso individual e coletivo. Que limite eu dou para esse trabalho? O limite intelectual, o limite financeiro, o limite moral, mas, segundo Kardec, o limite ele é do nosso esforço físico, até onde eu consiga realizar esse esforço físico. E temos algumas pessoas aqui que supostamente são aposentadas, e acho que foi Luana que comentou sobre essa questão. A gente não para de trabalhar, nem aqui, nem no plano espiritual. Então, nem aposentado.
Aliás, aí que não devemos deixar de trabalhar. Aí já vamos entrar em outra esfera, na esfera da saúde, inclusive física e mental, porque o trabalho ele é importante, seja ele remunerado, seja ele não remunerado, ou seja, de forma voluntária. E também tem uma consideração que eu vou trazer brevemente, eu tenho mais 5 minutos, né? Uma consideração assim que é a respeito de a resposta do nosso questionamento do grupo 5, com relação à minha vocação, se eu estou realizando o meu trabalho de acordo com a minha vocação. Todos nós devemos realizar o nosso trabalho de acordo com o nosso chamado maior, com o nosso crescimento para um prol maior. Então, ainda que eu não tenha conseguido realizá-lo naquilo que eu estou tendo acesso a fazer hoje, ou que eu estou me propondo a fazer hoje, naquilo que vai me dar a minha sobrevivência, eu posso buscar realizar a minha vocação, o meu propósito de outra forma. Porque muitas vezes é difícil, sim, a gente deixar ou trocar alguma atividade profissional que nos dá um resultado financeiro, quando ele não está alinhado com o nosso propósito, com aquilo que nos deixa feliz, que não vai fazer aquilo, o meme que Roberto passou, segunda-feira e o sextou tá massa. Então, eu preciso acordar feliz ao trabalhar. Nós precisamos ter um objetivo no trabalho, que esse objetivo nos dê também um resultado de satisfação pessoal. Então, voltando, ainda que eu não tenha na minha atividade ali, que seja aquela atividade que eu vou ter que fazer diariamente, cotidianamente, para me dar um recurso financeiro, eu posso realizar um trabalho voluntário alinhado com o meu propósito. Ou também, sempre é tempo de mudança. E cada vez essas mudanças estão mais possibilitadoras. Observem, antes as pessoas escolhiam suas profissões não só também na vocação. Era aquela profissão que vinha que o pai, que era um advogado, era um médico, era um engenheiro, passava para o filho, queria que o filho seguisse, tinha a questão das profissões que eram seguidas hierarquicamente da família. Hoje nós podemos transitar em diversas profissões. Quem ainda não mudou de profissão aqui? Ou quem não passou para um outro nível da sua atividade profissional? Tudo é possível. Nós agregamos conhecimento e intelecto àquilo que nós vamos fazendo, né, a cada dia. Nenhum dia que a gente acorda para trabalhar, a gente não tem um ganho ou um aprendizado, independente do que a gente faz. Vocês não vão sair daqui igual como chegaram, né? Eu não vou, porque eu aprendi bastante com todos vocês aqui hoje. O trabalho intelectual, vocês já disseram, o trabalho moral e a escolha da profissão. É aquilo que a gente reafirma, a escolha da profissão. É interessante que ela seja em consonância com a sua vocação e com aquilo que lhe dá um prazer de viver. E aí vem algumas mais 3 provocações, para a gente sair daqui hoje mais reflexivo do que nunca é. Você está trabalhando com aquilo que vocês desejam? Fica aí a pergunta. Você acha que sua vocação está frente ao seu retorno financeiro? Como você está levando a sua vontade, o seu desejo do seu trabalho? É apenas mobilizado pelo financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Bom, essa pergunta eu ainda não sei dizer, não está ao meu alcance. Então, quem souber, eu vou deixar a bola para a Roberta, porque assim, alinhar a necessidade do espírito, que é a necessidade moral, intelectual, a necessidade do crescimento, da elevação, em atingir as leis divinas, o entendimento das leis divinas, porque, ao final das contas, me parece que estamos aqui em prol de aprender e viver as leis divinas. Então, como a gente vai alinhar isso com a necessidade da matéria, ainda está fora do meu alcance de entendimento. Gente, obrigada. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Todos os grupos desenvolveram muito bem mesmo, viu? Um complementou o outro, foi muito bacana mesmo. A gente vai fazer um fechamentozinho aqui e depois, no final, a gente tem uma surpresinha, né? Tem, né? Mas o que eu queria falar, gente? Às vezes o trabalho, o trabalho rotineiro da gente, às vezes, é cansativo. Tem muitas pessoas que tornam isso cansativo, né? O trabalho, e, na realidade, o que acontece? Esse trabalho é necessário que a gente
Para quê? Para que a gente se desenvolva, porque senão a gente não consegue. Porque aquilo que fica parado, estagnado, não vai desenvolver. Então, é necessário a gente trabalhar. Muitas vezes a gente está trabalhando no lugar que a gente não é aquilo que a gente queria, mas é necessário. Tá? É necessário. Então, reflitam quanto a isso. Né? E aí tem aquele, no início ali, né? Sextou, ou na segunda-feira você está com aquela carinha toda, eu vou ter que trabalhar de novo, vai começar tudo de novo. Né? Então, isso aí é para a gente refletir muito isso aí. E eu coloco aqui, eu estava falando até com os meninos aqui, né, no início, aí na entrada, quando a gente estava batendo um papo ali, em relação ao trabalho voluntário. Né? Às vezes, a gente se predispõe a fazer um trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário, gente, é igual a qualquer outro trabalho. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter pontualidade. O que acontece? O nosso grupo, vocês veem aqui, o grupo está aqui todas as segundas-feiras, 7h30, está todo mundo aqui disponível para atender, para auxiliar a equipe de segunda-feira. Então, o trabalho voluntário é um trabalho como qualquer outro trabalho, que tem que ter responsabilidade. Todo trabalho que você executar, você tem que botar a responsabilidade. Você tem que ser uma pessoa responsável, tá bom? Espera aí que a gente vai só trocar mais umas ideiazinhas aqui. E aí, ó, reflexão do trabalho pela ótica do espiritismo e social. Ó. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Né? Olha essa citação aí. Ó. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Então, gente, ó, o que estava falando o pessoal lá do grupo 5, né? Então, a gente reaprender. Tem muitas vezes que a gente acha que é o fim. Acabou tudo. Mas não, olha as possibilidades que a gente tem de reaprender. E aí, vai dizer que, minha idade. Não, não tem idade, gente. Para você aprender, não tem idade. E para você se desafiar, isso que é o importante, você se desafiar. Não deu certo aqui, tem novas possibilidades, e não achar que acabou tudo. Né? Então, é isso, é essa visão que a gente precisa ter. Essa visão do século XXI, gente, aí é muito, muito importante isso aí. A gente tem uma visão mais ampla. Recapitulando aí, ó, a percepção de que o espiritismo não compactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Ó. Então, o espiritismo não compactua com desigualdades sociais, tá? Não tem, o espiritismo não compactua com isso. Isso aí é consequência do homem, tá? Do homem. Percepção do que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Ó. Então, o trabalho é necessário para a evolução, para a nossa evolução, e não tem jeito, gente. Desde que o homem é homem, ele trabalha. Trabalha para quê? Para evoluir. Entender que o progresso é inevitável, que jamais o homem retrocede em sua marcha. A gente fala direto aqui. Não tem como retroceder, gente. O homem sempre vai evoluir, querendo ou não querendo. Sempre vai ter coisas novas. Daqui 5 anos, vocês vão ver o que a tecnologia vai ser. Tá? Então, nem é
nem é muito mais tempo, não. É pouquíssimo tempo. A tecnologia está aí com muita coisa nova vindo aí. Tá? Eu acredito que logo a gente vai começar a entrar em contato com os espíritos via celular. WhatsApp, celular. Ó. Quer dizer, contato com os espíritos a gente já faz, né? Mas eu estou dizendo, vamos lá com os desencarnados, né? Com os desencarnados. Já pensou que legal, hein? A percepção que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Ó. As teses espíritas, o que acontece? Eu falei numa aula aqui. Ainda tem muita teoria, tem coisas que ainda não são comprovadas, gente. Então, tem coisas que são teóricas. São teóricas. Tem coisas já comprovadas, mas muita coisa ainda é teoria. E a reflexão final, ó. Deixa eu tomar, estou com... Boa noite. Boa noite. Agora, ao final da aula, né? Como se falou muito do trabalho do homem e que o homem é um ser em movimento, né? Sim. Então, eu fiquei pensando assim, a gente não usou aqui o termo utilidade, né? Porque o homem, ele é um ser útil também, né? Ele tem que ser útil na sociedade, dentro do contexto, dentro da vida dele, aonde ele vive, ele precisa ser útil, quer dizer, para viver em grupo e tudo isso mais. E eu fiquei pensando, como é o espírito das pessoas que são preguiçosas? Porque uma pessoa que não trabalha, e a gente vê muitas pessoas assim, sim. Adultas, e eu acho uma tristeza a pessoa ter essa característica. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em conviver com as pessoas que têm muita lentidão e são extremamente preguiçosas, que, para mim, isso chega a ser até tipo uma doença, né? Eu só fiquei pensando aí... Vocês lembram da aula de obsessão lá que tem a preguiça? A preguiça pode ser espíritos que estão obsidiando, realmente estão obsidiando, para que você não faça. Mas hoje em dia, gente, o que está acontecendo? A maioria dos jovens não quer mais trabalhar, quer investir o dinheiro na Bolsa de Valores. Eu conheço um monte de gente que fica o dia inteiro investindo dinheiro em Bolsa de Valores e não faz nada durante o dia inteiro. Tá? Então, é uma característica da nossa época, não tem como... Na minha concepção, uma pessoa preguiçosa, de natureza mesmo... Sim. Eu estou dizendo assim, óbvio que tem pessoas que têm outras questões de saúde, eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando da pessoa preguiçosa, o espírito dela não pode evoluir. O que acontece? Cada espírito tem seu momento evolutivo, né? Então, tem pessoas que a característica o espírito é assim ainda está naquele processo de viver devagar, entendeu? Tem outros espíritos que já são mais ativos. Então, é o momento de cada um. Só para complementar. Diga. Muito rápido. Viu como é o nome dela? Seu nome? Maria Angélica, né? Como? Maria Angélica, né? Maria Angélica. Ivana. Partindo do contexto de trabalho, né, que um complementa o outro. Olha o quanto você também tem que se trabalhar em estar observando essa preguiça no colega. Entende? Exato, a tolerância para aceitar. É trabalho, meu filho. Bora terminar aqui, gente. Vamos lá. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Como que eu me vejo? Como que eu me coloco para esse progresso social? Cada um tem o dever, gente, de estar
ajudando para desenvolver a sociedade. Tá? Eu acho que cada um, quando junta a força de todo mundo, a união faz a força, né? Então, eu acho que cada um tem o dever de pensar e analisar isso. Enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitude, valorizando o outro. Faça o seu trabalho, sua parcela de influência para a mudança do todo. Ó. Então, cada um faça o seu trabalho bem feito, para quê? Para que o todo mude. Aquilo que a gente fala. Transforme sua vibração, sua frequência vibracional, que todo mundo vai ser afetado. Tá? Então, o que está precisando hoje para a humanidade é justamente mudar essa frequência vibracional. No momento que começar a mudar, aos poucos, vai mudando e vai contagiando todo mundo. E a única maneira da gente mudar o mundo é a gente mudando também. Senão, não muda, não muda. Esse aqui é de Fernando Santos. Fernando é um dos diretores aqui do centro. Acho que ele deu aula aqui para a gente. Deu, né? Então, é ele que fala sobre isso. Aqui as referências, ó, que a gente usou para a aula. E agradecer mais uma vez a colaboração de vocês. Olha como é importante, como é bacana quando tem a participação de todo mundo, né? Você vê que são ideias diferentes, mas que chegam a uma conclusão muito, muito parecida, né? Então, é muito legal. É uma pena que a gente não consegue fazer muito esse tipo de aula aqui, porque tem assuntos... Esse assunto aqui é um assunto mais abrangente, mas tem assuntos que não são tão abrangentes. Por exemplo, obsessão, mediunidade, médiuns. Então, não dá para abrir, porque as pessoas não têm muito conhecimento em relação a isso. Esse tema aqui, todo mundo tem o conhecimento, né? Me veio uma coisa na cabeça agora, Roberto, sobre a importância da gente validar e valorizar o trabalho. Inclusive o trabalho do outro. Porque, como já foi falado aqui nas diferenças sociais e tudo mais, nos diferentes trabalhos que a gente tem, existem pessoas que são invisíveis, né? E um dia desse aconteceu de um dos rapazes que trabalhava no meu prédio, ele faleceu. E ele tinha 10 dias sem ir ao trabalho e eu não tinha visto, mas não tinha me dado conta de que nada tinha acontecido. Disse, não, já tem mais de 6 dias que foi internado, adoeceu, ninguém sabe ainda do que morreu, não sei o quê. Aí o síndico colocou lá a foto dele no elevador, dizendo que aquele colaborador tinha desencarnado e tal. A gente se dá conta de que a gente não se relaciona muito com as pessoas que nos servem e que trabalham conosco e que estão ali convivendo no nosso trabalho, o faxineiro da escola, o faxineiro do hospital, o gari que pega nosso lixo. Então, eu lembro de uma vez que eu estava no hospital e eu atendi uma paciente com câncer e sujou a sala inteira de sangue. E aí o rapaz veio para limpar a sala e quando ele terminou de higienizar a sala estava toda perfumada novamente. Eu disse assim para ele, muito obrigado, seu trabalho é muito importante para mim. Esse homem saiu da minha sala se acabando de chorar, porque eu acho que ninguém nunca tinha dito para ele o quanto aquele trabalho dele era importante. Então, validar o trabalho do outro, valorizar o trabalho do outro, aprender a remunerar o outro adequadamente. Aprendi a nunca pechinchar com quem não pode. A pessoa está vendendo um móleozinho de coentro. É R$5 o molho de coentro. Não faz dor, não, comadre. Aí você vai para o 705 e você paga R$250 por uma garrafa de vinho. E você fica pechinchando R$3 com a pobrezinha lá que está vendendo um coentro. Então, tem algumas coisas que a gente precisa refletir bastante sobre essa questão do trabalho. Muito bacana a sua colocação. É que, na realidade, gente,
ainda, aquilo que eu falo, ainda nós, como espíritos, ainda estamos muito atrasados, muito mesmo, em muitas questões. Não é poucas, não, muitas questões. E eu me incluo muito nisso também, tá?